Atos 24. Meninas, tá difícil de eu fazer esses vídeos aqui em menos de 10 minutos, mas eu tô tentando, acelerando, mas eu sei que eu não tenho conseguido, tem passado aí uns segundinhos, mas vamos lá, mais um capítulo, porque é muita coisa, estamos quase no finalzinho, e eu já tô triste que vai terminar, porque foi, né, dos livros que a gente leu até agora, é o primeiro livro que parece, assim, que eu sofri uma imersão, se essa palavra sofrer é a palavra certa, mas parece que me levou lá dentro, eu vou lendo, eu vou imaginando a história, os homens, a arquitetura, parece que eu tô vendo e vivendo aquela história, e quando os discípulos sofrem, se despedem com Paulo, eu também sofro, e eu choro, e é algo assim que, meu, tá sendo impressionante. Mas se eu pudesse dar um título, apesar de que não é o título do nosso vídeo aqui no YouTube, mas para esse capítulo, eu falaria que adiar uma decisão também é uma decisão, algumas vezes. Bom, esse capítulo 24 começa com Paulo, ele está preso, mas a história agora sai de Jerusalém e vai para Cesareia. E aqui que vai começar, na verdade, mais um julgamento e uma tentativa de acusação, mas também é mais uma oportunidade para Paulo testemunhar, porque ele não perdia uma oportunidade. Então, quanto mais a gente avança aqui em Atos, mais a gente percebe algo que os homens acreditam que estão julgando, mas a verdade é que eles estão sendo confrontados pela mensagem. E aí se passam alguns dias e chegam os líderes religiosos, já organizados, estratégicos, assim, para montarem ali uma cena contra Paulo. Nós temos aqui o sumo sacerdote Ananias, ele vem com um rapaz que eu creio que é um advogado chamado Tértulo. Eles estavam com uma estratégia já definida, e o objetivo era convencer o governador romano. E aí o Tértulo começa ali o seu discurso, e é impossível não perceber o exagero. E eu li esse capítulo hoje de manhã com meu filho, e a gente até discutiu sobre isso, e ele percebeu algo, na verdade, muito triste. Ele falou assim, nossa, desde o começo, a gente vê pessoas, né, tentando, assim, tipo, puxar o saco das outras pra conseguir aquilo que eles querem. E isso é muito triste, a gente acabou conversando, na verdade, 2 pontos sobre isso. Nós temos discernimento quando algumas pessoas tentam fazer isso conosco, e também sabedoria para nós não fazermos isso quando a gente quer alguma coisa, tratar alguém, ao bajular, sabe, ficar puxando o saco só porque a gente quer alguma coisa, ou às vezes a gente nem quer algo, mas a gente quer ser notada, a gente quer ser quista pela pessoa, então nós não deveríamos fazer isso, isso na verdade vai contra os princípios cristãos. Mas voltando aqui no texto, a gente vê que era um exagero aqui que eles estavam falando, e na verdade ele elogia aqui o Félix de uma forma assim super, né, fora do comum aqui, fala da paz que ele trouxe, benefícios, administração, mas isso na verdade é uma ironia, porque historicamente esse Félix, ele não era conhecido por ser um bom governante, entendeu? É uma pessoa justa ou admirada, pelo contrário, algumas fontes históricas mostram que o governo de Félix foi marcado por corrupção, por violência, por instabilidade. Então esses elogios desse cara aqui, parece assim, realmente uma tentativa de agradar o governador. Não era algo sincero. E a gente vê que nem toda fala bonita é verdadeira, que nem todo, assim, elogio está comprometido com a verdade. Enfim, depois dos elogios, vem as acusações. Eles chamam Paulo de agitador, fala que ele provoca muita confusão, que lidera uma seita, enfim, fala um monte de coisa. E eles fazem ali muitas acusações contra Paulo, mas algo chama atenção. Eles apresentam poucas provas. E isso acontece com frequência quando o objetivo não é buscar a verdade, mas apenas condenar alguém. Então chega a vez de Paulo falar, e eu achei bem legal a maneira que ele respondeu, porque ele não reagiu com raiva, como é difícil às vezes a gente manter, né? E ele não tenta atacar os acusadores, não faz ali uma cena, ele apresenta os fatos, sabe? Com muita firmeza, com muito respeito até. E ele explica que ele foi para Jerusalém para adorar, que eles não estavam promovendo tumulto, que ele não queria incitar aquela confusão toda. E ele admite, sem vergonha, também aquilo que ele realmente acredita. Então ele diz que ele serve ao Deus, né, dos pais deles, né, assim, do geral, assim, ao Deus dos nossos pais. E ele crê que tudo que está escrito na lei é verdadeiro, né? Ele crê na lei verdadeiramente. E ele também diz que ele tinha esperança na ressurreição. Ou seja, Paulo, ele não tenta suavizar sua fé só para parecer mais aceitável. Ele realmente falou a verdade, sabe, preto no branco ali. Mas com sabedoria, com educação. E eu achei isso bem legal, acho que é uma coisa que a gente pode realmente trazer para as nossas vidas. E existe uma diferença entre você ser corajoso e você ser agressivo, né? Então Paulo, ele não escondeu ali aquilo que ele acreditava, mas ele também não transformou aquilo para atacar. Ele permaneceu firme sem perder a graça, né, que é derramada sobre a vida dele. Espero que seja sobre as nossas também, a graça de Jesus, que nós precisamos muito, porque é uma situação muito delicada aqui que ele estava enfrentando. Bom, depois de ouvir os dois lados, adia o caso. Então essa aqui que é a pegadinha aí do nosso tema desse capítulo. Adia a decisão. Então ele diz que ele vai decidir depois e Paulo então permanece preso. Então, primeiramente, a gente pode perceber que parece ali só um detalhe administrativo, essa decisão que não foi tomada. Mas depois a gente percebe algo mais acontecendo, porque Félix, ele não era completamente ignorante sobre o caminho de Jesus. O texto sugere que ele já tinha algum conhecimento sobre o cristianismo. Ele não estava ouvindo algo pela primeira vez. Ele já sabia o suficiente para entender que aquela situação era mais complicada do que as acusações estavam surgindo, aparecendo ali.
E depois de um tempo, Félix, ele vai e ele chama Paulo novamente, dessa vez acompanhado da sua esposa, com um nome lindo, Drusila, olha que lindo esse nome. E aqui existe um detalhe interessante. Essa Drusila, ela era judia e fazia parte da família de Herodes, ou seja, ela conhecia muito sobre Deus de Israel, e ela conhecia até mais sobre o Deus de Israel do que muitos gentios. Mas conhecer sobre Deus não é o mesmo que se render a Deus, que seguir a Deus, obedecer a Deus. São duas realidades completamente diferentes. E isso também é muito atual. Porque muitas pessoas conhecem histórias bíblicas, sabem contar super lindo assim os detalhes, conhecem até versículos, e o problema é que essas pessoas não se rendem. Então isso não é a mesma coisa, são duas realidades opostas. E aí agora a cena na verdade muda completamente, porque não é mais um julgamento formal, né? Eles estão tendo ali uma conversa e é uma oportunidade de ouvir Paulo mais assim de perto. E talvez seja, né, não sei, por curiosidade, ou talvez por interesse, ou talvez ambos. Mas eu achei interessante porque eu gostei muito, na verdade, do que Paulo faz aqui, porque ele não adapta a mensagem para agradar. Entendeu? Então ele não pensa assim, essa é a minha chance de impressionar o governador. Meu, esse homem aqui, ele não dá pra entender, assim, realmente, assim, era uma sabedoria, assim, indescritível. Então ele não fala sobre o sucesso, sobre prosperidade, ele não fala sobre como alcançar os seus sonhos, sabe aquela linguagem coach, assim, pra ganhar a pessoa? E Lucas diz que ele falou sobre o quê? Sobre justiça, sobre domínio próprio e sobre o juízo vindouro. E isso é interessante, porque os temas que Lucas, na verdade, menciona, confrontavam áreas muito, muito sensíveis da vida das pessoas. E aqui, no caso, fechou uma porta ali em cima, eu me assustei. Confrontavam áreas da vida muito sensíveis de Félix e da esposa, da Drusila. Então, Paulo, ele não estava atacando aquelas pessoas. Mas a verdade é que Deus, inevitavelmente, ele trazia luz em áreas, e continua fazendo isso, né? Que precisam ser confrontadas. Então acontece algo interessante. Félix, na verdade, ele fica assustado. Algumas traduções bíblicas até diz que ele ficou, sabe, chocado, alarmado. E a mensagem o atingiu, entendeu? A gente vê que ele recebeu aquilo. A consciência dele foi confrontada. Ele entendeu que aquilo era muito sério. Mas aqui tem uma verdade importante. Convicção não é a mesma coisa que conversão. Então olha várias coisas que a gente está falando aqui. Uma decisão que não foi tomada também é uma decisão, né? Conhecer sobre Deus não é andar com Deus, e convicção não é a mesma coisa que conversão. Félix, ele sente o peso da verdade, mas sentir um peso verdadeiro não é o mesmo que se render à verdade. Então vem uma frase que eu achei, na verdade, muito triste aqui nesse capítulo. Ele diz assim, eu vou me retirar. E quando eu tiver a oportunidade, eu mando chamar você de novo. Em outras palavras, agora não. Talvez um outro dia. E, sinceramente, essa talvez seja uma das partes, não sei, talvez até bem perigosas da história, porque Félix, ele não rejeita abertamente a mensagem, mas ele também não se rende, ele adia. E muitas vezes nós pensamos que neutralidade é uma posição segura, mas diante de Deus, adiar uma decisão continua sendo uma decisão. E existe uma aplicação muito forte aqui, porque algumas pessoas, elas imaginam que terão um momento perfeito para responder para Deus. Quando a vida estiver mais organizada, menos problemas, mais tempo, quando você estiver numa fase melhor, quando você estiver pronta. Mas a verdade é que esse momento ideal pode não chegar. E o texto continua dizendo que Félix chamava Paulo, na verdade, várias vezes para conversar com ele, ouvia suas palavras, mas Lucas também conta algo importante, que ele esperava receber algo em troca. Ele esperava algum tipo de suborno. Ou seja, o coração dele continuava dividido. Ele queria ouvir, mas ele não queria se render. Ele queria proximidade o suficiente para se interessar, mas não o suficiente para mudar. E aí 2 anos se passam. Paulo continua preso, 2 anos de espera, sem respostas aparentes. Mulheres, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Será que a gente aguentaria esperar 2 anos? Pensa bem, isso é tão confrontante. 2 anos sem você saber o que vai acontecer daquela situação. Isso falou muito, muito, muito comigo. Espero que possa falar com você também. Mas mesmo assim, Deus continua conduzindo a história, porque aquilo que poderia parecer um atraso, ou aquilo que parece um atraso para nós, não é atraso para Deus. E aí no final do capítulo a gente vê Félix deixando o cargo e querendo agradar os líderes judeus, e aí ele deixa Paulo preso. E isso parece injusto, né? Frustrante até, e parece que nada mudou, não avançou nada, poxa, 2 anos se passaram e nada. Mas Deus, ele continuou preparando o caminho para aquilo que ele prometeu, porque Paulo, ele ainda irá para Roma, e a promessa continua de pé. Mesmo que o caminho pareça mais longo do que ele imaginava. E assim é para nós também, mesmo que o caminho possa parecer mais longo do que a gente possa imaginar, Deus continua no controle. E uma pequena observação aqui que eu fiz, assim, nas pesquisas, nas leituras que eu cheguei, é algo assim, que me chamou a atenção aqui em Atos 24, é que a verdade, ela não produz a mesma reação para todas as pessoas. E Paulo, ele fala, ele até toca aqui a consciência de Félix, mas o medo aparece, né? Então ele tem o medo, mas ele aparece esse medo, mas o arrependimento não.
Então isso nos lembra que sentir convicção não é a mesma coisa que responder à convicção. E muitas pessoas reconhecem a verdade, mas nem todas se rendem. Então esse capítulo mostra, na verdade, dois homens muito diferentes. Paulo, ele está preso fisicamente, mas ele está firme na sua fé, né? Limpo assim a sua consciência diante de Deus. E Félix, ele está no poder, mas ele é prisioneiro da sua própria indecisão. E no final, a gente percebe, na verdade, algo surpreendente, que nem sempre a maior prisão, ela é física, ela é feita de correntes reais. Às vezes, a sua prisão é um coração que continua adiando aquilo que você sabe que precisa fazer. E aí você vive preso. Sabe, pense, né, os meus segundinhos aqui pra gente pensar. Será que existe alguma área da sua vida que você tem dito a Deus, agora não, mais tarde, quando eu estiver pronto, quando eu tiver tempo, eu preciso estudar, eu tenho um teste. Ore ao Senhor. Senhor, me ajuda a responder a tua voz enquanto ela está falando comigo. Sabe, porque existem verdades que Deus ele já nos mostrou, mas nós continuamos adiando. Às vezes nós temos buscado apenas ouvir a palavra em vez de obedecer. E aí, será qual área da nossa vida que está pedindo uma resposta hoje? Porque, mulheres, às vezes, o maior perigo não é dizer nem não para Deus. É dizer ainda não. Pense sobre isso.